canzone vecchia acabou. A música começa frágil, quase sem força, como um sussurro que nasce de um coração. Cansado demais pra gritar, o pandeiro toca contido. O tantã marca um ritmo que parece pesado, e o cavaquinho desenha no ar a sensação de quem chegou no limite. Porque essa canção nasce exatamente naquele momento em que a fé não some de vez, mas fica pequena, fraca, tremendo. Nasce do dia em que você ainda acreditava, mas já não tinha energia pra demonstrar. Do momento em que orar virou esforço e levantar da cama virou batalha. Enquanto a melodia se constrói, a verdade começa a se revelar com cuidado. Deus nunca exigiu uma fé perfeita, Ele sempre valorizou uma fé sincera. Mesmo cansada, mesmo machucada, mesmo quase acabando, e é nesse ponto delicado que Ele se aproxima mais. Porque quando a fé humana diminui, a graça divina se manifesta com mais intensidade. E a música vai envolvendo como quem acolhe alguém exausto, lembrando que até o último fio de fé ainda é fé, ainda é conexão, ainda é suficiente para Deus agir. Agora recebe essa palavra com o coração aberto. Deus está dizendo que Ele viu quando você continuou acreditando, mesmo sem sentir nada. Quando você cantou sem vontade, quando você orou sem emoção, quando você permaneceu mesmo achando que sua fé não valia mais nada. E Ele manda dizer que foi exatamente isso que te manteve de pé. Porque não foi a intensidade da sua fé que te sustentou, foi a fidelidade dEle. E Ele afirma que nunca te rejeitou por estar fraco, nunca se afastou por você estar cansado, nunca se decepcionou por você não conseguir acreditar como antes. Pelo contrário, Ele se aproximou ainda mais. Porque Deus não se conecta com a força, Ele se conecta com a verdade do coração. E a sua verdade naquele momento era cansaço, era dor, era confusão. E mesmo assim você não soltou completamente. E isso foi suficiente para Ele te sustentar até aqui. A música cresce aos poucos, quase imperceptível, como a fé que começa a respirar novamente. Não de uma vez, mas passo a passo, nota por nota, batida por batida. E o coração começa a perceber que sobreviver espiritualmente também é vitória. Que continuar mesmo sem sentir é um tipo de coragem que poucos reconhecem. Enquanto o pagode ganha mais corpo, a alma entende que Deus esteve presente nos dias em que você achou que estava sozinho. Que Ele segurou sua mão nos momentos em que você pensou em desistir. E que a fé que quase acabou não morreu, apenas precisava descansar. Precisava ser cuidada, precisava ser renovada no tempo certo. E essa percepção começa a gerar alívio, começa a tirar o peso da culpa, começa a curar a cobrança interna de ter que ser forte o tempo todo. Porque Deus nunca pediu isso, Ele sempre pediu permanência. Deus está falando agora que você não precisa se envergonhar dos dias em que duvidou, dos momentos em que questionou, das noites em que chorou sem entender. Porque tudo isso faz parte do processo de quem acredita de verdade. Ele manda dizer que fé não é ausência de dúvida, fé é decisão de continuar mesmo com dúvidas, mesmo sem respostas, mesmo sem força. Ele afirma que o pouco que restou dentro de você foi guardado por Ele, protegido por Ele, preservado por Ele. E agora começa a ser fortalecido novamente. Não para te levar de volta ao que você era antes, mas pra te levar a um nível mais maduro, mais consciente, mais profundo, onde você não depende de sentimentos para crer, mas de relacionamento, de aliança, de confiança construída no meio da dor.
A música segue longa, envolvente e já não soa mais fraca, porque a fé começa a se levantar com mais firmeza, não como explosão, mas como raiz profunda. E o coração começa a cantar com mais convicção, não porque tudo se resolveu, mas porque agora entende que Deus esteve presente até nos dias mais difíceis, e que se a fé quase acabou, foi porque você estava vivendo uma guerra intensa, e sobreviver a essa guerra já é prova de que Deus te sustentou. E o louvor se transforma em gratidão silenciosa, daquela que nasce quando a gente percebe que não desistiu porque não estava sozinho, que não caiu porque foi segurado, que não enlouqueceu porque foi guardado. E essa consciência fortalece, cura, renova. Deus encerra esse momento dizendo que a fé que quase acabou vai se tornar testemunho, que você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por isso. Ele promete que a partir de agora sua fé não será baseada apenas no que ele faz, mas em quem ele é, constante, fiel, presente. E essa fé, mesmo nascida do cansaço, será mais firme do que qualquer outra que você já teve. Então permanece, descansa, continua, porque Deus não perdeu você no momento em que sua fé ficou fraca. Ele te segurou. Ele te segurou ainda mais forte.